pessoal, boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa casa de oração Prosebem. Queria dizer a vocês que eu estou muito feliz em estar aqui na companhia de vocês na tarde de hoje. Esse momento que nós tiramos para refletir um pouquinho do Evangelho, para meditar, para orar. Enfim, vamos aprender mais sobre o Evangelho de Jesus, aprender sobre o que Jesus fala para a gente hoje com um tema muito legal, muito bom. E vamos falar hoje sobre a parábola do mal rico. Quem aqui já ouviu falar dessa palavra, dessa parábola? Desculpa, dessa parábola. Vocês que estão aí no chat, vocês já ouviram falar nessa parábola do mal rico? Ela está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon. E é nesse capítulo que nós refletimos, por que será que tem gente que nasce com muitas riquezas? Por que será que tem gente que nasce na pobreza? Será que a riqueza é uma prova, é uma expiação? Qual a utilidade da riqueza, né? A riqueza material, pessoas que têm muito dinheiro, porque dinheiro e bens, né, materiais, porque tem gente que nasce sem nada, né? Não tem nenhum básico, enquanto tem outros que têm muito. E por que será que tem pessoas que. Por que será que Deus dá essa riqueza a algumas pessoas que não sabem se utilizar bem elas, não sabem usar da caridade para dar uma boa destinação para a sua riqueza? O que é que eu faço se eu tenho tanto dinheiro, tantos bens? O que é que eu faço com tudo isso? Então, esse capítulo é muito importante para a gente aprender. Tá bom? Então, desde já eu agradeço a presença de vocês, vocês que estão no chat. Um beijo, um abraço fraterno a todos. Adoro estar aqui com vocês nesse evangelho, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas sempre. Então, vamos iniciar o nosso evangelho com a nossa mensagem de abertura, que está no livrinho Agenda Cristã, Psicografia de Chico, pelo Espírito André Luiz. E a gente vai no capítulo 26, que se chama Se Você Deseja. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará recursos não, tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. E você vê, né, meus amigos, que mensagem maravilhosa. A gente pensa que estar no mundo, né, estarmos encarnados, a gente vence quando a gente não aceita o desaforo, a gente responde na mesma moeda, a gente diz, ah, que bateu, levou. Não é isso. Não é como o André Luiz fala, quando a gente renuncia, quando a gente se sacrifica, quando a gente trabalha, a gente está vencendo, na verdade, as lutas humanas, porque às vezes a gente pensa que é o contrário, né? Ah, esse daí tá perdendo. Ah, essa pessoa, poxa, que pessoa é essa? Até chamam a gente de covarde às vezes, não é? Mas, em verdade, quando agimos dessa forma que ele nos fala aqui, nós estamos vencendo as batalhas da vida. Então, que sirva de inspiração para nós, não é? Vamos fazer a nossa prece. Vamos todos fechar os nossos olhos, quem quiser, claro, para ficar mais confortável. Respirar profundamente, deixando nesse momento as dificuldades, os problemas do dia a dia de lado, colocando na nossa tela mental a figura excelsa, magnânima do nosso Mestre amado Jesus, Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais um Evangelho no Lar, esse momento maravilhoso em que alimentamos o nosso espírito com as palavras do Evangelho, que esse Evangelho penetre, Senhor, todas as fibras do nosso ser, que possamos, querido Mestre, aprender contigo a amar, a exercer a caridade, que o Senhor possa iluminar os nossos caminhos, nos inspirar. Enfim, Senhor,
Precisamos tanto de Ti, tanto do Teu amor, do Teu amparo, do Teu auxílio. Por isso, Senhor, te rogamos permissão para iniciar o Evangelho da tarde de hoje, mas te rogamos mais, Mestre, que rogamos que por misericórdia e por amor, o Senhor permaneça conosco em todos os momentos da nossa vida, nos momentos alegres, nos momentos difíceis também, que o Senhor se faça presente, nos amparando, nos iluminando com teu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos iniciar, né? Então, como eu falei para vocês, hoje eu separei a parábola do mal rico para a gente meditar um pouco. Como essa parábola ela é um pouquinho grande, lembrando que ela está no item 5 do capítulo 16, para quem quiser acompanhar, tá bom? No capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ela é um pouquinho grande, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ler essa parábola, tá certo? Pra gente, e aí depois a gente vai meditar um pouquinho sobre ela, vai trazer as nossas reflexões sobre essa parábola que o mestre nos traz de uma forma brilhante, né? Então, parábola do mal rico, item 5. Havia um homem muito rico que se vestia de púrpura. Púrpura, gente, era uma roupa que ela era usada por pessoas ricas, por sacerdotes, por reis. Então, era aquela roupa muito bonita, muito linda, que as pessoas muito ricas e com muito poder elas utilizavam. Então, esse homem muito rico se vestia de púrpura e linho e que se banqueteava todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, e que desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas não lhe sobrava quase nada, e os cães ainda vinham lamber as suas feridas. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao encontro de Abraão. O rico também morreu e foi para o inferno. Quando o rico estava no auge do seu sofrimento, elevou os olhos ao alto e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. E aos gritos disse: Meu pai Abraão, tenha piedade de mim, e mande Lázaro aqui para que ele molhe a ponta de seu dedo na água e refresque a minha sede, pois sofro muito nesse lugar. Porém, Abraão lhe respondeu: Meu filho, você deve lembrar que recebeu seus bens em vida, enquanto Lázaro apenas recebeu migalhas. Por isso ele está agora na consolação e você nos tormentos. Além disso, nesse momento, existe um grande abismo entre nós, pois aqueles que estão aqui não conseguem chegar até aí. E os que estão aí também não conseguem passar para o lado de cá. Então o rico disse: Eu lhe suplico, pai Abraão, que envie Lázaro à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de contar-lhes o quanto estou sofrendo, para que eles também não venham parar nesse lugar horrível. E Abraão lhe respondeu: Eles já têm os ensinamentos de Moisés e dos profetas, que eles sigam seus ensinamentos. Meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for encontrá-los, eles se submeterão a sacrifícios, a fim de resgatar os pecados que cometeram. Abraão lhe respondeu: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa parábola, gente, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Então, vamos meditar um pouquinho sobre essa parábola, né? Logo no começo, nós já percebemos aqui um rico, né? E o Lázaro. E aí a gente já percebe aqui, na verdade, a grande diferença que existe, né, no que se refere aos bens materiais aqui na Terra, que é o ponto do capítulo. Nós temos um rico que tinha tudo, né? Tudo ele tinha, ele se banqueteava, se vestia de púrpura, de linho, ele tinha muito, era muito rico. E nós temos Lázaro,
que não tinha nada, gente. Ele vivia, como a gente viu aqui realmente, na miséria, doente, coberto de feridas, buscava, coitado, né, se alimentar de migalhas que caía da mesa do rico. E olha o que ele diz, ele ainda tinha os cachorros que iam lá lamber as feridas dele. Então a gente tem Lázaro aí numa situação de muita miséria, né? E temos um rico, uma pessoa muito rica, se banqueteando, fazendo, né, o que queria, sem pensar no próximo, claro. E aí, esse primeiro raciocínio que nós já precisamos ter aqui, diante dessa primeira cena, né, da parábola, onde somos apresentados a esse rico e a Lázaro, é a de que cada um reencarna, pessoal, na condição de que necessita para crescer e evoluir. E não é à toa que algumas pessoas reencarnam na situação de riqueza. E também não é à toa que algumas pessoas reencarnam na situação de pobreza. Aqui no Evangelho, nesse capítulo, que é muito, muito, muito importante a gente ler, a gente estudar, nós temos sim a explicação sobre o que significa, na realidade, a prova da riqueza e a prova da pobreza. E ele ainda nos diz qual delas é a mais difícil. Mas, em linhas gerais, porque nós estamos analisando, né, essa parábola, nós podemos perceber que o rico ele vem nessa condição, quando a gente analisa a parábola, por que será que a pessoa vem com tanta riqueza? Quem já parou para se questionar isso? Aqui no capítulo, e podemos extrair também da parábola, a gente pode perceber, gente, que quando a pessoa vem com muitos bens materiais, vem nessa condição, ele vem justamente para aprender a desenvolver a solidariedade, a fraternidade, a caridade. É justamente para desenvolver em si essa caridade, esse amor ao próximo, deixando de lado o egoísmo, pensando mais nos outros. Faz bastante sentido, não faz? Então, em linhas gerais, o objetivo primordial da riqueza, já podemos concluir isso, o objetivo principal da riqueza é realmente desenvolver a caridade, é desenvolver a solidariedade com o próximo, reduzindo o egoísmo, o nosso egocentrismo, né? Pensar só na gente, que nem esse rico fazia. E aí nós já podemos perceber aqui que esse mal rico da parábola, né? Será que ele cumpriu com o planejamento reencarnatório dele? Se a reencarnação com a riqueza faz com que a gente tenha que pensar no próximo, em ajudar o próximo. Me digam o que é que vocês acham. Vocês acham que esse rico da parábola, ele cumpriu com seu planejamento reencarnatório? Será, minha gente? Acho que não, hein? Bom, fica muito claro que ele realmente não cumpriu com o planejamento reencarnatório. Por quê? Porque ele utilizava toda a riqueza apenas para ele, né? Ele olhava para o pobre do Lázaro, minha gente, e ele não fazia nada, ele estava ali curtindo as coisas dele, a riqueza dele, e ele mal olhava para Lázaro, que estava ali só querendo comer as migalhas, coitado, do que caía da mesa dele, né? Então, ele realmente não pensava em ajudar ninguém. E a gente já sabe que esse não é o objetivo da riqueza. E aí a gente pensa, mas e Lázaro, né? Meu Deus, por que será que Lázaro veio numa condição de miséria dessa? Né? Porque qual é o objetivo, Bruna? Se a riqueza tem um objetivo, você está dizendo isso, por que é que existe a miséria? Né? O que é que a doutrina espírita traz para a gente sobre essa miséria? Então, em linhas gerais, gente, essa prova da pobreza, da miséria, tem realmente como objetivo desenvolver na gente a humildade e a resignação. É um dos principais objetivos em linhas gerais mesmo, tá? É desenvolver a nossa humildade, a nossa resignação com aquela situação difícil, né? É uma situação muito delicada a situação da pobreza. Claro que também desenvolver a fraternidade, a caridade, tudo, mas principalmente a humildade e a resignação. E aí, como a gente pode ver, diferente do rico, Lázaro está cumprindo muito bem a prova dele.
né, essa prova da miséria, da pobreza, porque ele foi muito resignado, né? A gente percebe que Lázaro foi muito resignado, ele desenvolveu muito a humildade dele. Em nenhum momento da parábola, se a gente parar para refletir, a gente tem um Lázaro revoltado com Deus. Jesus deixa isso bem claro, né? Não tem um Lázaro revoltado com Deus pela condição dele, não está se vitimizando, não está agindo de uma forma orgulhosa com aquela situação, não é verdade? Então, nós temos um rico aqui, a gente pode concluir, né, nessa primeira parte, que nós temos um rico que ele não cumpriu o seu objetivo perante as leis divinas, e nós temos Lázaro que cumpriu muito bem. E o que que acontece, gente, com eles dois? Eita, o que acontece com todos nós? Na verdade, o que vai acontecer com todos nós? Todos nós iremos desencarnar. E foi o que aconteceu com Lázaro e com o mal rico. Bom, quando eles desencarnam, o que é que acontece? Lázaro, ele é levado pelos anjos ao encontro do pai Abraão, enquanto o mal rico foi levado para onde? Aqui na parábola, para o inferno. E o que é que isso quer dizer para a gente? Porque a gente tem que ir assim, por partezinhas, para a gente compreender o que, é que a parábola tem a dizer para a gente. Será que realmente, né, a gente pode parar primeiro para pensar aqui, será que realmente existe o inferno como nós conhecemos, aquele lugar cheio de fogo, cheio de sofrimento, com aqueles demônios aplicando torturas eternamente na gente? Como, assim, se realmente existisse a questão das penas eternas, a gente vai sofrer eternamente no fogo do inferno? Porque quando a gente lê essa parábola, se a gente não tiver cautela, né, nos parece que Lázaro e o mal rico estariam para sempre naquela condição. Lázaro eternamente lá com o pai Abraão e o mal rico eternamente no inferno. E aí a gente tem que fazer uma observação que não é assim. Não é assim. A doutrina espírita, ela traz outra explicação, ela nos esclarece muito bem mesmo que não existe inferno e penas eternas. Vale a pena a leitura sobre isso da obra O Céu e o Inferno, tá bom? Jesus, ele, gente, precisou naquela época realmente utilizar imagens muito fortes, né? Para fazer com que as pessoas realmente despertassem, ainda estavam num nível de ignorância muito grande. Então, para que elas saíssem da cegueira e se modificassem, Jesus utilizava realmente essas imagens muito fortes. Então, para o Espiritismo, sobre o inferno, o que é que ele diz? Ele diz que inferno, gente, é um estado de consciência onde nosso sentimento, né, onde nosso sentimento está repleto de sofrimento, de agonia, de desespero, de remorso, de aflições. E a gente percebe com esse desespero, nessa parte do desespero, como o mal rico se sentia, né? Para ele estava muito aflito, ele estava muito desesperado, ele estava sofrendo agonia grande naquele local. Por quê? Porque ele não tinha seguido realmente a lei de amor e de caridade na vida dele. E para ele, aquilo ali parecia uma eternidade, um sofrimento realmente eterno. Mas, na verdade, esse sofrimento não é eterno. A partir do momento que ele se arrepender, né, o mal rico, ele se arrepender, reconhecer verdadeiramente seus equívocos e quiser se modificar, ser uma pessoa melhor, ele vai ser amparado sim pela espiritualidade e vai ter uma nova existência para resgatar os seus débitos e prosseguir em seu processo evolutivo. Lembrem-se, todos seremos um dia espíritos angélicos perfeitos, porque essa é a lei de progresso. Então, mal rico ou qualquer outra pessoa como nós, que também contrariamos as leis divinas, não estaremos perpetuamente fadadas ao sofrimento. Então, não existe inferno nem penas eternas, segundo a doutrina espírita. O que Jesus quer dizer é que o mal rico vai passar um tempo naquele sofrimento, naquela aflição, porque ele agiu de uma forma equivocada, mas isso vai passar. Da mesma forma que Lázaro, que bem cumpriu a sua prova, teve direito às alegrias de um mundo melhor, representado aqui pelo céu, mas ele também vai prosseguir na jornada evolutiva dele. Então, a gente vê claramente aqui nessa parábola a lei de causa e efeito, onde a cada um é dado segundo as suas obras. Deus não concede privilégios a ninguém, como Deus também não pune ninguém.
Então, na verdade, somos nós que construímos o céu e o inferno, seja na vida material, enquanto encarnados, seja na vida espiritual, tá certo? E outra coisa importante de pontuar é que as pessoas que estão em um nível de evolução maior, como Lázaro, elas podem sim descer às regiões de sofrimento, de dor. Nós sabemos que nas regiões umbralinas, nós temos espíritos muito evoluídos trabalhando. O próprio Cristo trabalha nesses locais, né? Então, aqui a gente precisa pontuar, porque parece que aquele abismo entre Lázaro e o mal rico impediria Lázaro de ajudar, né? Mas não. Os espíritos evoluídos podem e fazem isso constantemente, de descer a regiões inferiores para auxiliar. Eles trabalham e trabalham muito, gente, em favor do outro. Eles auxiliam, eles cooperam, eles não ficam em estado de inércia vendo o outro sofrer. O que Jesus quer falar aqui com relação ao abismo entre Lázaro e o mal rico é que, enquanto o espírito não se arrepender, enquanto ele não se colocar naquela qualidade de servo humilde e imperfeito, reconhecendo a magnanimidade de nosso Pai, de Deus, esse abismo continuará existindo. Mas, havendo esse despertar de consciência da criatura, esse abismo vai diminuir, porque os pensamentos de arrependimento, eles aproximam a criatura do Pai. E a espiritualidade superior passa, a partir daí, a auxiliar e amparar aquela pessoa. Então, depende de nós sair da condição de sombra em que nós ainda estamos. Enquanto isso não ocorrer, esse arrependimento, essa transformação a partir de nós, né? A partir de nós, ela não ocorrer, nós vamos permanecer nesse abismo, distante da espiritualidade superior. E aí, por fim, porque o nosso tempo já está no limite, a gente pode pensar, mas por que que Jesus, né, na parábola, ele não permitiu que Lázaro voltasse dos mortos para avisar os irmãos daquele mal rico, para que eles não viessem a sofrer? E aí Jesus, na parábola, diz para a gente de uma forma muito clara, é que não são, gente, os mortos voltando do túmulo que nos farão mudar. Não é o fenômeno mediúnico que nos faz verdadeiramente mudar. É necessário que nós façamos a nossa reflexão, que nem Santo Agostinho nos ensina, né? A todo dia nós refletirmos sobre a nossa conduta, buscarmos localizar os nossos erros, identificar os nossos erros, para que a mudança ocorra em nosso mundo interior. Nós já temos os ensinamentos de Jesus, nós já temos a doutrina espírita, e não é fenômeno mediúnico que nos faz mudar. O que nos faz mudar é a doutrina do Cristo, quando ela realmente penetra os nossos corações. Quantos de nós, minha gente, não conhecemos o caso de alguém que presencia o fenômeno mediúnico, mas a pessoa permanece cética? Quantos presenciaram os fenômenos das mesas girantes? Quantas pessoas não viram fenômenos de materialização e permaneceram cegos, né, e céticos quanto àquilo? Então, é isso que Jesus quer mostrar. Fenômeno não muda ninguém. O que muda é o entendimento das leis divinas, é autorreflexão e transformação íntima, tá bom? Eu vou parar por aqui. Eu queria até conversar mais com vocês, mas não dá tempo. Já passei muito do tempo. E vamos encerrar com a nossa prece final. E desde já agradeço muito a todos pela presença. Muito bom contar com vocês aqui, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai. Deus Pai de amor, tu que é infinito amor, misericórdia, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que podemos refletir sobre o Evangelho do Mestre Jesus, sobre as tuas leis, Senhor, as tuas leis de amor e de misericórdia sobre nós. Somos gratos por esse momento de reflexão. Rogamos que as tuas bênçãos, Pai amado, se derramem sobre nós, mas também sobre toda a humanidade sofredora, sobre todos os que sofrem dores atrozes que nós não conseguimos nem imaginar. Abençoa todos, Pai, toda a humanidade terrena. Envolve-nos, Senhor, em teu amparo, em teu auxílio. Nos inspira, Pai amado, através dos teus missionários, a praticar o bem.
Abençoa todas as nações, toda a humanidade, para que possamos, Senhor, chegar ao mundo de regeneração, chegar à terra regenerada. Serão momentos difíceis, mas sabemos que Tu está no leme, Senhor, Tu está no leme desse barco e sabemos que chegaremos tranquilamente à regeneração. Por isso, nos envolve, Senhor, nos abençoa, abençoa todos os nossos irmãos que estão participando do nosso Evangelho, envolve-os em flúvios de paz, de amor, de serenidade, e fica conosco, Deus Pai de amor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, meus amigos, Deus abençoe a todos.